O povo pode ter memória curta, mas nós não. Vocês estão acompanhando que o STF começou a julgar o Marco Civil da Internet. Qual que é o objetivo? O objetivo é limitar o direito à liberdade de expressão, colocar limites, colocar regras à utilização das redes sociais. Só que isso não é novo. Em 2009, o STF julgou a ADPF 130 e lá o STF assegurou, garantiu, defendeu a liberdade de expressão. A Constituição proclama que, aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, fecho aspas, inciso 4º do artigo 5º. A nossa lei maior estabelece nesse mesmo artigo 5º que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. Esse que vocês assistiram foi o relator dessa DPF. Qual que era a finalidade desse julgamento? Revogar a antiga lei de imprensa. Lei de imprensa de 67 foi um resquício do regime militar, que colocava limites à liberdade de expressão e principalmente limites à liberdade de imprensa. Hoje, o nosso mundo atualizado se fala em liberdade de imprensa e liberdade de expressão também, não só por meio da imprensa, mas por meio das redes sociais. É a mesma coisa. O preço de silêncio para a saúde institucional dos povos é muito mais alto do que o preço da livre circulação das ideias. A sociedade democrática é valor insubstituível, que exige para a sua sobrevivência institucional proteção igual à liberdade de expressão e à dignidade da pessoa humana. É claro, senhor presidente, que muitas vezes, e quem o pode prever, há a veiculação do mal, mas isso não se deve à liberdade de imprensa, e sim à qualidade do profissional, como ocorre em todas as atividades humanas. E na época, vários ministros foram contra aquela lei que colocava limites à liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Trata-se, ademais, de um texto legal completamente supérfluo, porque a matéria nele contida já se encontra no que interessa à cidadania, regulada por inteiro no texto constitucional. Então veja, o STF já disse, agora em 2009, que o exercício da democracia depende de liberdade de expressão. Mas aí, atualizando a discussão, estão dizendo o seguinte, que deve haver regras, limites ao exercício da liberdade de expressão para evitar abusos, para evitar excessos. À época, o STF também analisou esse ponto e disse o seguinte, o ordenamento jurídico já traz limites aos abusos, já traz responsabilização civil e criminal a quem abusa desse direito. No artigo 5º, inciso 5º e 10º, a Carta Magna garante o direito individual de resposta, declarando ainda inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de sua violação. Sabemos que a finalidade atual do STF nesse julgamento que está havendo sobre o Marco Civil da Internet, que querem restringir e colocar limites e regras ao uso das redes sociais, tem também relação com as críticas que a Suprema Corte tem recebido. Olha só o que disse esse ministro, que aula de direito constitucional. Todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. É direito do cidadão saber das coisas do poder, ponto por ponto. Exposto que fica todo agente público aos saneadores efeitos da parábola da mulher de César. Não basta ser honesta, se diz quanto à mulher de César, tem que parecer.
E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de comportamento antijurídico, o que propicia maior número de interpelações e cobranças em público. Nós mesmos, do Supremo Tribunal Federal, temos todas as condições para dizer da sua magnitude e imprescindibilidade. É que a própria história desta nossa casa, desta nossa corte, deste nosso tribunal, já se pode contar em 2 períodos, antes e depois da TV Justiça, que tem possibilitado à população inteira, e não somente aos operadores do direito, exercer sobre todos nós um heterodoxo e eficaz controle externo. Pois não se pode privar o público em geral, e os lidadores jurídicos em particular, da possibilidade de saber quando trabalham, quanto trabalham e como trabalham os membros do Poder Judiciário. Até a ministra Carmen Lúcia, que ainda está no atual STF, fazia parte desse quórum. A liberdade de imprensa, como a manifestação talvez mais importante da liberdade, porque é a liberdade de pensamento para informar, se informar e ser informado, que é a garantia de todo mundo, se compõe exatamente para a realização da dignidade da pessoa humana, portanto, não apenas para o cidadão, mas para a garantia da cidadania em relação a quem eventualmente exerce os cargos, inclusive os cargos políticos. A liberdade de imprensa é mais que imprescindível para se ter uma verdadeira democracia. Esse julgamento foi uma verdadeira aula de direito constitucional. E por ser uma DPF, esse julgamento tem força de norma constitucional, ou seja, é desnecessária essa nova discussão que o STF está trazendo a julgamento. E o desrespeito a esse julgamento de 2009 pode configurar, inclusive, crime de responsabilidade por violação à norma com status de norma constitucional. E outro ponto extremamente relevante, atualizadíssimo desse julgamento, é o que disse com relação à competência do Congresso Nacional de legislar, não cabendo ao STF, disseram de forma unânime os ministros, legislar. E o que me pareceu decisivo foi que até que o Congresso Nacional se entenda devido, edite uma lei de imprensa, que é coisa perfeitamente compatível com o sistema constitucional, nos termos dessa própria Constituição, a mim me parece que realmente se deve deixar ao Judiciário a competência para decidir algumas questões relacionadas, sobretudo, ao direito de respostas e a outros temas correlatos. A verdade é que esse quórum do STF de 2009, formado por juristas qualificados, não existe mais. E a atual composição está incomodada com as críticas que tem recebido e querem literalmente amordaçar as redes sociais. E para a imprensa, isso também é muito salutar, porque a imprensa, com a chegada das redes sociais, perdeu o monopólio da informação. O WhatsApp é muito mais rápido, o Instagram e o YouTube trazem informações muito mais rápidas e atualizadas que a própria imprensa. Então juntou a fome com a vontade de comer da Suprema Corte, não quererem críticas, e da imprensa, que quer o monopólio da informação. Mas gostem ou não, no Estado democrático de direito, a liberdade de expressão é exercício da democracia e da cidadania. Eu sou Jeffrey Schichini, sou advogado e professor de direito. Deixo aqui um grande e forte abraço a todos.